dessa categorização do conhecimento, dessa classificação do conhecimento também, tá? Então, daí surgiu a ideia, né? E aí eu fui pensando, quando eu fui montar a apresentação, poxa, eu devia ter ficado só no século XVII, viu? Não devia ter ido para o XVIII, porque é muita coisa, né? Então, para a gente começar, então, deixa eu já adiantar para vocês que, para falar dessa questão da classificação matemática, dessa categorização matemática desse período, eu elenquei 2 personagens, tá? Que foram bastante influentes a classificação deles nesse período, tá bom? No século XVII, o Francis Bacon, e no século XVIII, o D'Alembert, tá? Isso não quer dizer que eles sejam os únicos. Essa questão de classificar o conhecimento já vem desde a antiguidade, com Aristóteles, com Platão, tá? E isso começou a efervescer principalmente no século XI, XII, né? Com a questão dos territórios árabes, o conhecimento árabe começar a ser, que tinha se perdido, começar a ir para o território europeu de novo, e aí veio com São Tomás de Aquino, e entre outros personagens aí que também se dedicaram a isso, em séculos anteriores, né? Mas essas 2 que eu vou trazer para vocês, elas foram bastante importantes, até mesmo para as questões matemáticas da época, para o modo matemático de se pensar naquela época, tanto de pensar e no de fazer, tá? E uma coisa que vocês vão ver é que a matemática, quando o pessoal fala que a matemática e a filosofia elas são inseparáveis, realmente elas são, né? Porque por trás de toda essa matemática, eu não estou falando nem da estrutura silogística, nem da estrutura lógica, estou falando da questão filosófica mesmo. Vocês vão poder, pelo menos eu espero que vocês percebam um pouquinho que realmente toda essa filosofia por trás foi importante no concebimento da matemática, tá? Então, eu espero que vocês consigam perceber isso também, além de vocês terem uma noção de como que a matemática era vista e entendida nesses 2 períodos. E isso vai ser importante para a gente, porque essa noção, ela se perdura até meados do século XIX, né? Até que daí depois, principalmente com as questões da racionalidade, principalmente das ideias de Kant, né? Entre outros fatores, né? Aí a gente já passa a ter outros campos da matemática, como a matemática aplicada, né? Mas então essas 2 visões foram bastante importantes no período do século XVII e século XVIII e nas obras dos matemáticos daquele período, tá bom? Então, essas classificações, pessoal, a grande característica que elas tinham, que elas eram principalmente em torno da teologia, né? O chamado da causa final. A causa final sempre era Deus, né? E a partir de tudo, a partir desse conhecimento divino, a gente tinha os demais conhecimentos aqui, né? E esses demais conhecimentos eram principalmente baseados no que eles chamavam de trivium, que é a arte da retórica, da gramática e da lógica, quanto do quadrivium, como está ali destacado, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, tá? Vocês já podem estar percebendo aí que tanto no trivium quanto no quadrivium, a gente já tem elementos que a gente entende como partes da matemática, né? É isso mesmo, tá bom? Então, foi para o próximo slide? Foi. Está aparecendo para vocês agora Francis Bacon, né? Ele nasceu em 1561 e 1626. Ele era inglês, tá? Foi um filósofo inglês. Antes, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Vocês já devem, sempre quando a gente vai pesquisar alguns nomes antigos, vocês já devem ter visto, né? Professor, aquela pessoa, naquele período, geralmente nesses períodos do século XV, XVI, XVII, XVIII, vocês veem lá, é filósofo, é matemático, é médico, é advogado, né? É porque antes, né, até a segregação do ensino, até meados do século XIX e XX, né, a maioria das pessoas, as faculdades, as universidades, os cursos que tinham nessas universidades, nas que tinham, né, geralmente era um curso de direito, tá?
curso de medicina e curso de engenharia. Geralmente as pessoas se graduavam nesses 3 cursos, só tinham esses 3 cursos, tá? E as disciplinas de matemática, as disciplinas de filosofia, entre outras disciplinas, elas faziam parte da grade curricular, seja de medicina, seja de advocacia, seja da engenharia, tá bom? Então, por isso que vocês veem aí, filósofo, é engenheiro, é não sei o quê, porque tudo isso fazia parte do currículo dele para ser um médico, do currículo dele para ser engenheiro. Hoje não, né? Hoje a gente vai fazer uma matemática, a gente dificilmente vai ter uma aula de, sei lá, de química, né? Antes, independente do curso, tinha esses conhecimentos gerais para todos os cursos, independente da área que você iria escolher, tá bom? Então, nesse nosso primeiro personagem é o Francis Bacon. Só ele em si já daria uma palestra, tá? Então, eu vou ficar aqui meio atento ao tempo, vou tentar não me avançar porque está um pouquinho grande, tá? Vou tentar passar para vocês, bem resumidamente, tem alguns slides assim que vocês vão olhar, vocês vão, nossa, quanta coisa no slide, né? Fiquem tranquilos que a ideia é só dar um panorama, a gente não vai precisar ler tudo, depois provavelmente o grupo, qualquer coisa, compartilha com vocês esse material, tá bom? Dele, eu queria destacar 2 obras, tá? Ele foi um filósofo que ele realmente se preocupou em tentar classificar o conhecimento. E teve 2 publicações dele que foram bastante influentes no período, e inclusive em outras classificações que vieram depois, essas classificações se basearam principalmente nessa classificação de Bacon, tá? Tiveram outras nesse período, teve do Van Homen, entre outros matemáticos aí que agora, né? Vamos destacar essa primeira obra, que foi publicada em 1605, tá? O Progresso do Conhecimento. Como uma curiosidade, ele publicou essa obra em inglês mesmo, tá? Ele tinha, na época, o idioma científico era o latim, mas ele resolveu publicar em inglês, a língua vernácula dele, por conta de que a ideia do Bacon por trás era meio que causar uma revolução científica, tá? E ele quando elaborou as teorias e as obras dele, né? Ele tem diversas obras, tá? Eu vou trazer apenas 2 que se referem à classificação, mas ele tem outras, tá? Ele pensou em questões da sociedade, porque na questão dos comerciantes, então ele queria que essas pessoas aí também pudessem, caso elas tivessem letramento, também tivesse conhecimento ali, ele queria disseminar isso, né? E o objetivo dele com essa obra aí, de 1605, então, era tentar reunir os conhecimentos da época que tinham ali, né, para tentar mapear o que se sabia e, a partir disso, tentar evoluir, né, tentar, exatamente como diz o nome da obra, o progresso do conhecimento. A partir do que tem, como a gente pode progredir, como que a gente pode evoluir esse conhecimento a partir do que tem, do que a gente já sabe, como a gente pode fazer mais, tá? Então, essa é a ideia por trás desse progresso do conhecimento, dessa obra. Tudo bem? Próximo slide é o seguinte, o Bacon, ele tem algumas literaturas que algumas pessoas da época, algumas literaturas falam que ele era ateu, né? Porque justamente por conta de umas coisas que ele traz que vocês vão ver, né? Porque ele tira a importância da teologia, né? Porque antes a teologia era sempre acima de tudo, ela era a dominadora do conhecimento, né? E ele colocou que algumas questões, principalmente as questões da matemática, elas não deveriam ser ligadas à teologia, né? Vocês vão ver. Então, mas a partir dele ser chamado de tudo isso, e justamente, ele escreve que, apesar de tudo, a Deus é a causa primeira de tudo, né? Deus é o Criador, tá? É a causa primeira. E as manifestações divinas na Terra, elas acontecem segundo Deus, né? E foi passado a nós humanos o conhecimento
E a nós humanos, a gente, então, é a causa segunda, né? Deus a causa primeira e nós, seres humanos, a causa segunda, criadores de Deus, né? E aí, daí ele fala, né, que o conhecimento humano é como as águas, né? Eu não estou conseguindo ler aqui porque está a janelinha aqui na frente, tá? Mas acho que para vocês, vocês devem estar Tá ok, conseguindo. professor. Tá tudo Oi, ok. tá Tá ok? tudo ok. Tá sim, pode ficar Tá, tranquilo. perfeito. Então ele fala que o conhecimento humano é como as águas, as quais umas descem do alto e outras brotam de baixo, né? E inspirado pela revelação divina, né? Então ele fala o seguinte, que o conhecimento que o homem recebe do ensino, ele é cumulativo e não original, como a água, que além da sua própria fonte, se nutre de outros mananciais e correntezas. Ou seja, né, como ele já próprio explicou ali, esse conhecimento, ele é cumulativo, né? A gente vai adquirindo conhecimentos novos conforme a gente vai aprendendo coisas novas, conforme a gente vai progredindo na nossa vida. Vamos pensar nessa palavra, como ele sugere no título da obra. E aí, esses conhecimentos divinos dados a nós, seres humanos, ele distribui em três partes, né? O primeiro, como a memória. A memória é importante para a gente por conta da história, a imaginação relacionado à arte poética, né? E a filosofia faz com que a gente tenha um pouquinho de senso de razão, né? Que a gente possa racionalizar, para a gente tomar alguma decisão, para a gente ter um conhecimento mais adequado das coisas do mundo físico, né? Das coisas do nosso mundo, tá bom? Aí eu trago para vocês a classificação dele, tá? Tem essa árvore, geralmente, que as pessoas fazem, chama assim a árvore de conhecimento de Francis Bacon, né? Por meio do que ele fala no livro, se chegou nessa árvore. Essa árvore eu fiz inspirada naquela obra do Massacre dos Gatos, do Darton, né? E eu apenas adaptei ela aqui, tá? Como vocês podem ver, a primeira coluna é referente à memória, tá? E ali a história, né? A segunda coluna se refere à imaginação, que ele vai ali narrar a arte poética. E a terceira coluna tem os elementos, as ciências que compõem a razão, né? Que se dá pela filosofia. E conforme, não sei se vai dar para vocês verem, mas daqui a pouquinho eu já vou colocar uma mais aproximada, vocês vão ver ali que ele divide a filosofia em teologia divina, em filosofia natural e em filosofia humana, né? A matemática, ela está ali na filosofia natural. A natural está dividida em ciência e prudência, e ali na ciência vocês veem que está dividido em física e metafísica. E a matemática está ramificada à metafísica, tá bom? E ali na base da árvore, o conhecimento divino, que é a base para tudo, né? Qualquer conhecimento que a gente manifesta tem como ápice o conhecimento divino, tá bom? Ali embaixo que ele classifica. Aqui, para vocês verem, como eu tinha como falado, está mais claro, né? Já para adiantando para vocês, na matemática, então, ela está dentro da filosofia natural, dentro da ciência natural e como ciência metafísica. E aí ele divide essa matemática em matemática pura, sendo parte dessa matemática pura a geometria e a aritmética, e a matemática mista. Aí, como vocês podem ver aí, perspectiva, música, astronomia, cosmografia, arquitetura e engenharia. Se vocês perceberem, essas ciências da matemática mista, a gente, com boa parte delas, né, ou na verdade todas elas, né, são meio que atreladas ao mundo físico, né? Então já percebam isso aí, porque isso vai ser importante para a gente, tá bom? Então, na filosofia de Bacon, né, para uma coisa no Bacon, vai ser mais importante a gente entender o que está por trás da filosofia dele
do que necessariamente como ele classificou a matemática, porque ali nos slides anteriores eu já mostrei para vocês, ou a matemática pura, ou a matemática é mista. No Bacon é interessante, principalmente, entender o que está por trás desse ser pura e desse ser mista, tá bom? Então, a filosofia, em Bacon, para ele, o conhecimento, né, a contemplação do homem deve se dirigir a Deus, mas estender sobre a natureza, refletir e voltar ao próprio homem. É isso que ele fala. Então, para isso, a filosofia ela tem um caráter tríplice como poder de Deus, a diferença que seria pela filosofia divina, a diferença da natureza, que se dá pela filosofia natural, e a utilidade do homem, que se dá pela filosofia humana. Tá bom? E a filosofia natural, ela é dividida, então, vou focar só na filosofia natural, na parte da ciência natural, porque a matemática está classificada como uma parte da metafísica, né? Então, ali, só vou comentar com vocês que tem a prudência natural também, mas a matemática ficou na parte especulativa, como uma ciência que faz pergunta das coisas. E, no caso, como ela é ligada à filosofia natural, então ela é relacionada a inquirir coisas da natureza, tá? A questão operativa, que é a parte da prudência, ela vai verificar os efeitos produzidos na natureza, mas a matemática ficou ali na parte especulativa, que é a parte que levanta questões do que acontece na natureza, para tentar busca questões para depois tentar responder, dar uma explicação dessas coisas, tá bom? Antes da gente chegar na física, na metafísica do Bacon, é importante falar só um pouquinho da física, tá? A física baconiana, ela tem duas características interessantes, tá? Ela tira aquela questão divina, a causa final, do âmbito físico, né? E a gente sabe, hoje em dia, a gente sabe que muitas questões matemáticas, vou pegar uma de exemplo aqui, pegando principalmente na geometria esférica, vários matemáticos, eles, como você sabe, boa parte dos matemáticos antigos eram relacionados com a igreja, né? Trabalhavam na igreja, ou eram jesuítas, ou alguma coisa assim, mas que tinham alguma função na igreja, né? Fazia parte meio da nobreza também você ter um tempo dedicado a isso, né? Então, às vezes, por uma questão teológica da época, a gente viu que algumas questões não eram aprofundadas, né? Na questão da geometria esférica, né, por exemplo. E você via que alguns matemáticos chegavam lá, mas não. Aí depois, bem mais recente, século XVII, século XVIII, veio Gauss, veio um monte de gente aí que daí destrinchou de fato toda essa teoria, tá? Então, o Bacon exclui essa questão divina do mundo físico, tá? Tanto que, para ele, a física, né, ela faz parte das ciências da natureza. Então, já está fora dessa questão do divino. É uma causa segunda, se a gente fosse pensar assim, né? Daí ele fala, nas próprias palavras dele, você ter essa questão do telos na ciência provoca um grande freio e um grande prejuízo nos descobrimentos, tá bom? E uma outra coisa que o Bacon fala bastante, inclusive depois ele fez um livro chamado Novo Organo, que seria o Novo Organismo, que ele foca principalmente nisso, nessa questão da teoria, ela não ser suficiente para a gente compreender a natureza, né? E lá ele faz muitas críticas em relação à matemática, principalmente a questão da lógica, né? O Aristóteles, principalmente, ele segue muito a linha de Aristóteles, muito. Só que na parte da matemática, ele discorda bastante com o Aristóteles por conta de que, para Aristóteles, a matemática é suprema, né? A matemática está acima, é uma ciência superior, né? Então, para o Bacon, não. Se vocês já vão ver com mais clareza isso, né? E então ele discorda que a matemática tem que ser necessariamente produzida teoricamente. Ele acredita que a gente tem que ver como que as coisas se dão na natureza
do que a gente criar teorias, formular demonstrações do mundo físico, sem necessariamente ver se esses efeitos serão os mesmos provocados na natureza, tá? Então, ele defende bastante a questão do prático para que isso se sirva de parâmetro para o teórico. Então, tem essa diferença aqui, essa ênfase que ele dá ao âmbito prático na filosofia ligada à natureza. Tudo isso para tentar entender como que é o nosso mundo, né? Mas a física, ela não é o suficiente para entender a forma verdadeira do mundo, né? Então, daí, para Bacon, vem o quê? A física, ela vai nos dar a questão do movimento e tudo mais, né? A questão das causas materiais, né? Só que eu vou resumir para vocês um pouquinho o que está aí, né? Ele vai, aqui, ó, eu vou bom, deixa eu ler para vocês esse. Inquirir a física é inquirir as formas do sentido, do movimento voluntário, da vegetação, das cores, da gravidade, da ligeireza, da densidade, da tonalidade, do calor, do frio e de todas as restantes, né? As ciências, as essências sustentadas pela matéria de todas as criaturas. Inquirir, digo, as formas verdadeiras de todas essas coisas. Ele fala aqui, então, que tudo isso, a gravidade, movimento, vegetação, cor, a física não dá conta de responder tudo isso, né? Ele fala assim, por exemplo, eu quero saber a brancura da neve ou na espuma. E aí a gente dá como resposta que a neve é branca porque é a mistura sutil de ar e água, né? Só que daí ele se preocupa bastante com a forma. A questão de ser ar e água, é por isso que fica aquela coisa branca na espuma, na neve, né? Então, só esse fato de ser uma mistura de ar e água não é o suficiente para explicar essa brancura da neve e da espuma, né? E aí que ele vê, então, que há necessidade do estudo dessas particularidades para entender, porque água e ar poderia formar outras coisas também, né? Mas cada material tem as suas particularidades. Então, daí, para tentar compreender melhor essas particularidades da natureza, é que entra a questão que o Bacon traz da metafísica, tá? Então, na metafísica, o Bacon ele vai trazer principalmente aquelas questões relacionadas à natureza, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, assim, a quantidade, né? Por exemplo, a quantidade, ela, num fenômeno físico, por exemplo, assim, a quantidade de calor, né? A gente sente o calor, a gente tem essas sensações, né? Embora essas quantidades elas sejam relacionadas a questões físicas, né? Acaba sendo uma questão, a representação, a gente tem a sensação, mas em si ele considera essa quantidade como uma coisa abstrata, ela apenas vai quantificar essa sensação que eu tenho, né? Então, a metafísica vai tentar, então, explicar essas particularidades na natureza, e não segundo a lógica como ele faz a crítica, tá? Vai tentar entender caso a caso. E dessa forma, então, a física deve tratar o que tem na natureza por meio da existência de um movimento, e a metafísica trata o que se supõe além da natureza, uma razão, um entendimento, um plano, tá bom? Só para comparar, eu tinha falado para vocês do Aristóteles, né? Aí como o Aristóteles classifica as ciências, tá? E aí eu vou só destacar a questão da metafísica. Como vocês podem ver ali, ó, que na teórica tem a teologia, a matemática e a ciência natural. Como vocês podem ver, a matemática ali é uma disciplina, é um conhecimento de ordem superior aos demais ali, inclusive da própria metafísica, da lógica, ela é uma ciência própria, vocês estão vendo ali que ela está ramificada ali nas questões teóricas, né? E vocês percebam também que ela está separada da ciência natural.
O que que o Bacon fez com essa classificação do Aristóteles em relação à matemática? Ele pegou a ciência natural, né, e a metafísica, que estava lá relacionada à teologia. Para o Bacon, essa metafísica não está mais relacionada às questões da teologia, mas sim está dentro da ciência natural, relacionada às ciências da natureza. E a matemática ainda está depois disso, né? Porque é filosofia natural, ciência natural, metafísica e depois matemática. Olha só como fez essa mudança de visão no século XVII, né? Nessa obra do Bacon, né? Como o Bacon tira essa questão da matemática suprema e colocando como uma ferramenta ali para ser utilizada, tanto na metafísica quanto na física, tá? Vocês já vão ver mais claramente essas coisas que ele fala da matemática. Então, a matemática, nessa obra de 1605, publicada bem ali no comecinho do século XVII, ela faz parte da filosofia natural, e ele é elogioso ali. No primeiro momento, ele fala que está no mesmo grau que a física e a metafísica, né? Mas, por questão do objeto da matemática, que é a quantidade, né? Ele prefere deixar a matemática dentro da metafísica. Porque, por exemplo, assim, ele fala assim que a quantidade é o objeto mais separável da natureza, né? Por exemplo, se você pega uma coisa física, se você separa a parte física do objeto, a parte material, a questão da quantidade, ela é separável da matéria, ela é fácil de separar, né? A matéria, é o corpo, né? Essa quantidade é um entendimento que a gente tem do quanto tem daquela matéria. Independente de ter um, de ter dois, você vai ver aquela matéria, né? Então, essa questão da quantidade, ele entende que é mais pertinente a questão da metafísica, tá bom? Porque a gente não mexe na quantidade, a gente mexe na matéria, né? Se tiver mais matéria, eu mexo em mais matéria. Se tiver menos, eu ainda vou mexer na matéria, independente da quantidade, tá bom? Então, é nessa questão mesmo, de coisa concreta mesmo, ele considera que a quantidade não é, né? Que a quantidade é uma coisa abstrata, né? É uma compreensão da nossa mente do que a gente está visualizando, do quanto tem ali, né? Vou ser um pouquinho mais rápido. A matemática pura, pessoal, daí ele define a matemática, como eu falei para vocês, em pura e mista. Vamos falar um pouquinho da pura. Tá? Ele fala que a matemática pura, ali no século XVII, naquele comecinho, ele define a matemática como uma ciência perfeita, né? E na pura compreende tanto a geometria, tanto a aritmética, tá? A geometria lidando com a questão contínua, né? Pensa na reta, a gente pode fazer essa reta continuar, né? Aumentar o tamanho dela, quanto a questão da aritmética, que a gente pode fazer, operar com aqueles números, tá bom? E ele fala que a matemática pura, ela é, até que não muda muito porque a gente ouve da matemática, né? Que ela é boa para a mente, né? Ele fala que essa questão da matemática pura era boa para deixar, para aguçar as nossas faculdades intelectuais, né? E ele fala uma coisa interessante na classificação dele, que a matemática pura em si, ele faz uma analogia, ele escreve, uma analogia bem estranha, bem bacana, bem interessante, vocês vão ver. Ele fala assim, o jogo de tênis, se a gente pensar só no jogo de tênis, ele fala que um jogo de tênis em si não serve para nada. Mas, a partir do momento que você joga tênis, você tem que ver para onde você vai rebater a bola, você tem que olhar, você tem que ver a força que você vai aplicar naquela bola, você tem que ver mais ou menos o ângulo que você vai jogar, né? Então, você jogar o tênis em si, nada, mas quando você joga ele, aí o que acontece dentro tem efeito. É a mesma coisa que ele fala da matemática pura. A matemática pura em si, para ele, não, né, não tem entendimento. Ela é aplicável quando ela se relaciona a outras coisas, né, como quando eu a pratico, tá? A matemática mista.
Ele fala que a matemática mista, então, ela traz certos axiomas, né, ou partes da filosofia natural que liga com a quantidade de determinada auxiliar e incidente das questões da natureza, né? Então, a matemática mista, ela vai, dependendo do tipo de objetos, na perspectiva, a quantidade é de uma coisa, na música, a quantidade é outra coisa. Então, dependendo da ciência mista, a quantidade vai medir um tipo de coisa, né? No caso da, da mecânica, mede o movimento. No caso da música, mede a quantidade de som, né? O mede o ruído. Então, a matemática mista, ela é útil para medir essas quantidades dessas ciências na natureza que ele classifica como, eu já comentei com vocês, perspectiva, música, astronomia, cosmografia, arquitetura e engenharia, né? E o que ele fala da matemática mista é que conforme o tempo for passando, novas matemáticas mistas iriam aparecer no decorrer do tempo, tá? E vocês vão ver que sim, é isso mesmo, tá? Só ainda no Bacon, essa obra que eu li, que eu falei com vocês, é o Progresso do Conhecimento, foi publicada em 1605, bem no comecinho do século XVII. Em 1623, ele relançou essa obra, O Progresso do Conhecimento, né? Ele relançou essa obra e ele deu uma atualizada nessa obra, tá? Porque essa época, esse período do século XVII, esse comecinho, foi um período de grandes descobertas. Teve as descobertas de Descartes, de Galileu Galilei, né? De Kepler, entre vários outros grandes nomes, principalmente relacionado a essas questões do mundo físico, né? E essas pessoas se utilizaram da matemática para provar essas questões do mundo físico, né? Então, teve vários avanços nesse sentido. E aí, com isso, o Bacon, então, ele reedita aquela obra de 1623, e aí ele já faz essa obra em latim, tá? Será que eu não coloquei o nome aqui, eu esqueci de colocar o nome da obra, mas é De Divinitate Argumentis Essentiarum. Esse é o nome dessa obra, que em português seria Sobre a Dignidade das Ciências, tá? Nessa obra, ele já muda totalmente a visão que ele tinha da matemática. Lá, a primeira coisa que eu tinha falado para vocês, que ele apesar de ele colocar a matemática dentro da metafísica, estava dentro da metafísica, mas ele fala que a matemática ela pode ser praticamente equiparada à física e à metafísica, mas como ela estuda a quantidade, ela vai ficar dentro da metafísica, né? Agora aqui, nesse período aqui, ele já é um pouquinho mais assim, que a matemática ela é uma ciência auxiliar, ela é um apêndice das outras ciências, né? A matemática ela não deve ser pensada como uma ciência própria, principalmente como uma questão da ciência substancial, porque a quantidade não é uma questão corpórea, ela é apenas o quanto, né? A matéria é a matéria, o quanto é independente dessa matéria, né? A quantidade, você consegue separar a quantidade da matéria, né? Então, ele fala que a matemática, né, ela é auxiliar, ela serve tanto para a física quanto para a matemática, né? Ela trabalha tanto para quantificar as questões da natureza no mundo físico quanto no mundo metafísico, tá bom? Aqui tem a grande fala do Bacon, né? O Bacon fala que a matemática é uma serva da física. A matemática serve para servir a física, né? Essa grande fala polêmica dele, que o pessoal fala, né? Ele fala isso mesmo, ele realmente fala isso, né? Que ele fala assim, que o espírito dominante dos matemáticos gostariam que a matemática dominasse a física, né? Como vocês estão vendo, bem diferente das classificações anteriores que eu tinha mostrado para vocês rapidamente do Aristóteles, né? Aí ele fala o seguinte, porque eu não sei como é que a lógica e a matemática
elas têm que ser servas da física. Por mais que elas falem das certezas, querendo absolutamente torná-la lei, né? Por que que ele faz essas críticas, né? Porque vai naquela visão que eu comentei anteriormente, daquela questão do âmbito teórico e do âmbito prático, né? A matemática, ela fala da natureza, principalmente a matemática pura para ele, ela fala da natureza na teoria, né? Ela demonstra, ela cria propriedades, né? Então, mas o que tem que ser importante é a questão física, é o que está por trás, é os experimentos, é a prática, é a experiência, né? Então, isso sim deve ser, tá, para o Bacon, isso sim é o importante, isso sim tem que estar acima, e não a matemática. A matemática é uma serva da física, ela serve para comprovar os resultados do mundo físico, né? E ele fala isso justamente porque que a matemática lida com a quantidade, e a quantidade é o ente mais abstrato e separado da matéria, né? Então, em resumo, é isso, tá bom? Na matemática pura, ele fala que ele faz umas críticas à matemática. Antes ele tinha falado que a matemática pura era perfeita, né? Agora já nessa visão ali, ele fala que a matemática pura, ela tem o que acrescentar ainda. Na área da geometria, depois de Euclides, praticamente teve poucas, para Euclides, 300 anos de crise, 280, por volta dessa época aí, né? A memória não está ajudando tanto. E desde essa época até o século XVII, no âmbito da geometria, se a gente pega todo esse intervalo de tempo, teve poucos avanços na área da geometria, comparado nesse intervalo de tempo, né? Então ele faz essa crítica, a geometria não teve tanta evolução, não teve tantas coisas num intervalo de tempo muito grande. Então ele faz essa crítica e fala que os sólidos precisam ser mais estudados, né? E em relação à aritmética, ele fala que ainda tem muitos cálculos que ainda precisam ser abreviados, né? E ele fala que a álgebra, que a aritmética, principalmente no âmbito da álgebra, ela está inacabada, né? Muitas coisas ali ainda não tinham respostas, né? Então, na visão do século XVII, que a gente tem como principal referência em relação à classificação do conhecimento, é essas obras do Bacon, essa de 605 e essa de 623. E essa é a visão da matemática que a gente tira do Bacon, uma matemática relacionada à metafísica. Num primeiro momento, ele a divide em matemática pura e matemática mista, né? E, no segundo momento, ele tenta apontar as defasagens na matemática, ele faz essas críticas com a intenção, novamente, de que essas ciências, por meio dos seus defeitos, isso é o que o ideal dele, era que esses defeitos se corrigissem conforme o delinear do tempo, tá? Sobre as matemáticas mistas, ele define a matemática mista de novo, ele mantém as mesmas coisas que ele tinha mantido, né? E ele fala o seguinte: enquanto os homens, estou lendo ali o último parágrafo, tá? Enquanto os homens eles não permanecerem ociosos, o que vai acontecer? Os homens não vão ficar parados, vão continuar estudando, vão continuar evoluindo, né? Então, à medida que a física, crescendo dia a dia, produz novos axiomas, vai ser necessário obter uma nova ajuda da matemática, do qual surgirão diferentes tipos de matemática mista. Então, ele mantém essa previsão dele, que conforme fosse o passar do tempo, novas descobertas vindo, o campo das matemáticas mistas iriam ter que aumentar, tá bom? Eu vou dar uma aceleradinha aqui bem rápido, porque, Gisele, vai ser era até 6h30 combinado? Eu vou até umas 6. Você pode ficar à vontade, professor. Você tem 1 hora de exposição, então você pode explanar até 18h30 e a gente abre para as perguntas, porque nós tivemos aquele atrasozinho, e aí você pode continuar a explanação. Tá, eu vou, só apenas para dar, eu vou tentar ser sucinto, né, para não tentar ocupar tanto assim o tempo de vocês, mas a partir dessa visão do Bacon, no século XVII, eu quero trazer para vocês também um pouquinho a visão do D'Alembert, né,
no século XVIII, da segunda metade do século XVIII. Depois, nesse período aí do século XVI, XVII, além da questão de classificar o conhecimento, também estava bastante em voga pelos filósofos a questão de fazer enciclopédias, de enciclopedizar, né? Fazer tipo um glossário, um dicionário dos conhecimentos, né? E um que se destacou bastante, o de maior destaque ali do período, que a gente se tem ali, que a gente se baseia bastante, é o do D'Alembert e do Diderot e do D'Alembert, né? Tiveram outros, mas eles são dois assim que se destacam bastante naquele período. Eles criaram, né? Eles elaboraram a enciclopédia, né? A enciclopédia, tá? Eu não vou trazer o destaque aqui ao Diderot, tá? Essa enciclopédia, os editores dela foi o D'Alembert e o Diderot. Mas eu vou fixar apenas no D'Alembert, porque praticamente todos os verbetes relacionados à matemática, quem escreveu foi o D'Alembert. Todos. Eu acho que ele só não escreveu de probabilidade, porque o D'Alembert tem muita crítica à teoria das probabilidades, tá? Inclusive, só falar da probabilidade para D'Alembert daria uma palestra também. Então, vou ser um pouquinho sucinto, tá? Essa enciclopédia, pessoal, ela começou a ser publicada na segunda metade do século XVIII, né? E ela foi dividida em 17 volumes, tá? Essa enciclopédia, o Diderot e o D'Alembert, eles foram os editores, né? Que é tipo um glossário, tipo um dicionário, só que eles convidaram vários cientistas do período, Voltaire, entre outros, para, por exemplo, assim, álgebra. O que é álgebra? Arte. O que é arte? Poesia, sabe? Eles criaram. Então, o editário o Diderot e o D'Alembert, eles ficaram responsáveis por contatar essas pessoas, esses cientistas, e eles criarem uma enciclopédia dos conhecimentos do que se tinha na época. Tá? Então, foi uma obra extensa, tanto que vocês estão vendo aí que ela foi dividida, né, em 17 volumes e publicada nesse período de tempo aí, tá? Então, essa enciclopédia que eles falam, essa citação que eu trouxe para vocês, ele apenas diz a intenção dessa enciclopédia, tá? Que essa enciclopédia não foi escrita somente por o Diderot e o D'Alembert, que eles não merecem só eles os créditos, porque foi uma obra conjunta. Eles ficaram responsáveis para receber o que essas 140 colaboradores trouxeram mais ou menos e compactar isso, tá bom? Mas eles também, como eu disse para vocês, o D'Alembert, ele ficou responsável pelos verbetes matemáticos, tá bom? Então, por que eu trouxe o Bacon antes também? Porque aquela visão do Bacon, ela foi importante para outras classificações que vieram depois de Bacon, né? O Bacon foi lá, 1605, 1623, bem no comecinho do século XVII. A gente está vendo aqui agora o Diderot e o D'Alembert no século XVIII, em 1750, né? Então, ele teve mais de 100 anos de intervalo, e ainda assim, aquele conhecimento de Bacon, aquela classificação, aquela categorização dele foi importante para outras classificações, né? Inclusive o D'Alembert e o Diderot, eles deixam claro isso, né? Nesses dois primeiros trechos que eu destaco aí, eles citam que a enciclopédia deve crédito ao Lord Bacon, né? Que a partir do que o Bacon fez, eles mudaram algumas coisas, outras eles criaram a mais, e por aí vai, tá bom? Então, a ideia de enciclopédia deles, aqui, essa analogia, eu vou ler com vocês, ele fala que a ideia de você enciclopedizar os conhecimentos é você criar um tipo de mapa-mundi, né? E nesse mapa-mundi deve mostrar os principais países, sua posição e a sua dependência mútua, o caminho em linha reta entre um e outro,
frequentemente entrecortado por 1000 obstáculos, que em cada país só podem ser conhecidos pelos habitantes ou pelos viajantes, e que só os mapas mais detalhados poderiam indicar. Tais mapas particulares são os diferentes verbetes da enciclopédia. E a árvore, o seu sistema, é o mapa mundi, né? Então, ele fala que é importante a criação de classificar, de categorizar os conhecimentos, para que, com essa espécie de mapa mundi, a gente consiga ver esses detalhes também que os mapas mostram, tá? Então, eu acho bastante interessante essa analogia que ele faz, tá bom? Assim como o D'Alembert fez, ou perdão, como o Bacon fez, ele também mantém os conhecimentos humanos ali, tanto da memória, da razão, a memória, né, por questão da história, a razão por meio da filosofia e a imaginação por meio da poética, tá? Então, aí, isso aí ele se mantém, tá bom? Isso aí foi mantido igual o Bacon manteve na publicação dele, tá bom? Essa árvore, gente, a árvore de Deleuze e D'Alembert, a árvore do conhecimento, é enorme, tá? Uma hora, procurem no Google, árvore do conhecimento de Deleuze, não ia caber no slide aqui, a não ser eu ia ter que deixar no tamanho 10 para vocês verem, tá? Não ia caber aqui. Então, eu trouxe só a parte nesse slide que ele fala ali da questão da matemática, tá bom? A matemática, ela continua, uma coisa que é importante vocês perceberem é que, novamente, que nem o Bacon, a matemática, a metafísica, a física, ela não estava mais ligada àquelas questões divinas, né? Mas sim ligadas às questões da natureza, né? Tanto que ali a matemática ela ainda está classificada como uma ciência metafísica, como uma ciência metafísica dos corpos, né? E também as físicas, tá? E aí, como vocês podem ver, a matemática para D'Alembert e Diderot, né? Mas principalmente ela foi classificada em pura, que a gente já tinha visto, que a matemática já era entendida como pura. Ela também era entendida como mista, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Na pura, vocês podem ver que entra a aritmética e a geometria mantida. Mas agora, percebam que ele dá mais detalhes, né? Percebam que agora aqui, na época do D'Alembert, já entram também as questões dos diferenciais, da integral, dos infinitesimais, né? Na geometria, ela é dividida em elementar e transcendente. A gente já vai ver isso com mais calma. Mas então, ó, a pura, mista e a físico-matemática. Percebam, então, que é mantida a matemática pura, a aritmética, a geometria, a matemática mista, e agora há também a questão das ciências físico-matemáticas, tá? Percebam, então, que a matemática é essas três coisas. Antes, na classificação anterior, era pura e mista. Agora, além de ser pura e mista, também é físico-matemática. Tá bom? Na enciclopédia, pessoal, o D'Alembert, ele traz o texto de abertura da enciclopédia, né? É o discurso preliminar, né? O discurso preliminar, né? Ele escreve esse discurso como o texto de abertura da enciclopédia, tá? E lá, nesse texto, ele explica o porquê de classificar o conhecimento humano, né? E ele explica o que eles vão fazer ao longo desse período aí, como que é a ideia de classificar o conhecimento, a necessidade de classificar o conhecimento e tudo mais, tá? Ele fala, já vou chegar na matemática, ele fala que os nossos conhecimentos, eles são diretos e são os conhecimentos refletidos, né? O que são esses conhecimentos diretos? É aqueles conhecimentos que a gente simplesmente recebe independente da nossa vontade, né? A gente vê alguém fazer, ou a gente involuntariamente faz, né? A gente simplesmente vê isso e a gente absorve isso, né? Como ele diz lá, esses tipos de conhecimentos, né, eles entram pela nossa, como o D'Alembert fala, que esses conhecimentos, eles entram pela nossa alma
sem nenhuma resistência e sem nenhum esforço, né? Então, é esse conhecimento, assim, que a gente está ali, alguma coisa está acontecendo e a gente adquire esse conhecimento simplesmente por estar vendo isso acontecer, certo? E outra questão, ou então da gente mesmo, acender um fósforo, ó, se eu fizer isso, eu acendo um fósforo, né? Então, são coisas que a gente vai adquirindo. E esses conhecimentos refletidos, a partir do momento que a gente vê como as coisas funcionam, agora sim, a gente vai o quê? Refletir. A gente vai ver, opa, eu sei que se eu fazer isso, eu sei que se eu fizer isso, vai restar um fósforo, né? Mas para que eu vou riscar esse fósforo? Porque eu quero acender alguma coisa, né? Então a gente vai começar a pensar, a partir do conhecimento que a gente tem, a gente vai refletir esses conhecimentos que a gente absorveu diretamente, tá? Então o nosso espírito reflete isso antes de manifestar para fora, tá bom? E as sensações humanas, pessoal, ele também é muito, também vai muito, opa, perdão, ele vai, vou tentar ser breve aqui para a parte da matemática, mas a ideia dos conhecimentos é importante para a gente ter a nossa existência. Por meio das sensações, que a gente entende que a gente tem sentido, né? Que ele fala que, para a gente, por exemplo, assim, a gente sente o nosso corpo, a gente vê, eu vejo aqui a minha mão, eu vejo aqui meu braço, né? A gente vê, mas ao mesmo tempo a gente mal sente a parte interna do nosso corpo. A gente sabe que existe, a gente sabe que está aqui dentro da gente, a gente sabe que está na nossa mente, né? Mas a gente tem muita dificuldade de ter essa percepção do que acontece da gente. Mas a gente sabe que a gente precisa proteger o que está aqui dentro, né? Então, ele fala que boa parte dos conhecimentos que a gente adquiriu foi principalmente para a gente tentar conservar o nosso corpo, né? Como existem essas coisas externas, existe calor, existe, por exemplo, calor. Eu preciso, então, ó, se tá frio, por exemplo, tá frio. Tá frio, se eu ficar naquele frio, provavelmente vai acontecer alguma coisa no meu corpo, né? Então, a partir do conhecimento que eu sei que se eu ficar no frio, alguma coisa vai acontecer com o meu corpo, eu preciso me proteger, né? Então, os conhecimentos se deram principalmente com essas questões do nosso corpo, na questão da gente conservar o nosso corpo. Ele fala bastante isso. E isso foi importante porque toda essa preocupação conforme essa preocupação era importante porque daí as ciências elas foram demandando esforços para poder superar esses obstáculos que o nosso corpo apresentava, né? Se eu ficar ali, tomar chuva, então precisa construir uma caverna, precisa construir uma casa na árvore, né? Então até os abrigos, por quê? Porque a gente não pode ficar exposto no sol, a gente não pode ficar exposto na chuva, né? Então todas essas questões aí ele traz que os avanços na ciência se deu principalmente para o nosso bem-estar. Ele leva o conhecimento nesse sentido da Lambert traz, tá? Eu vou pular essa partinha aqui, tá? Que ele vai... Era simplesmente falar isso, que essas questões de extensão, movimento, impenetrabilidade, tudo isso está ligado à questão da metafísica dos corpos quanto à questão da física dos corpos, tá bom? E aí, ele fala que a matemática ela vai lidar tanto com as quantidades concretas, né, quanto as quantidades no sentido abstrato. Principalmente o que a gente chamou de matemática mista, e agora também as físico-matemáticas, vai lidar com as quantidades concretas, que é quantidades de coisa do mundo físico, né? E a álgebra e a aritmética vai lidar com quantidades abstratas, né? Porque se a gente pega, por exemplo, a definição de Euclides, por exemplo, de linha, de reta, a gente, se for ver, a gente não vê um ponto, a gente não vê uma reta. A gente que dá uma dimensão para esse ponto, a gente que dá uma representação para essa reta, né? A gente cria uma forma para esses conceitos, né? Então, essas ciências operam com quantidades abstratas, tá bom? Já estou acabando, tá? Eu só vou destacar para vocês aqui que ele fala que matemática
a gente não devia entender matemática como matemática, porque não existe só uma matemática, existem as matemáticas. Então, naquele período, até eu fiquei pensando, quando eu falei no título da palestra, até falei, ia mandar corrigir, né? Em vez de colocar categorização do conhecimento matemático, mas é a categorização ou classificação dos conhecimentos matemáticos, né? Porque não tem só uma matemática. E a gente sabe que existem diversos tipos de matemáticas, né? Então ele fala que, então é isso que ele define a matemática, né? Como a gente tem que pensar nas matemáticas. Tudo bem? Aí, novamente, ele divide a matemática pura. Ele fala que a matemática pura é para trabalhar com as quantidades numeráveis ou com as quantidades extensas, né? Com aquilo que eu posso aumentar, diminuir, né? Que daí seria mais para o objeto a quantidade numerável para a aritmética e a quantidade extensa da geometria, tá bom? A aritmética, ele define em aritmética numérica e a álgebra, tá? Na aritmética numérica, os tipos de aritméticas que tinham lá na época, tá? Tinha a aritmética prática, vocês aí que eu vejo bastante o pessoal aí do grupo trabalha com materiais, né, manipulativos, né? O D'Alembert chama trabalhar com esses materiais manipulativos de aritmética instrumental, que é a arte da gente lidar com elementos de cálculo, com elementos de quantidade por meio de instrumentos de cálculo, né? Então, ele lista na aritmética várias aritméticas que se tinham ali conhecimento na época, né? A aritmética binária é aquela que faz uso de algarismos 0 e 1, e assim vai. A aritmética sexagesimal é aquela aritmética que trabalha com a base 60. Então, o D'Alembert, ele tem a preocupação de listar ali os tipos de aritméticas conhecidas no período, tá? A aritmética logarítmica, e assim vai, tá bom? E todas essas aritméticas, elas são regidas pela aritmética universal, tá? Que é aquela aritmética que traz as regras. Tá? As regras para trabalhar tanto na álgebra quanto com as grandezas numeráveis. Já estou acabando? A álgebra, pessoal, resumindo para vocês aqui, eu disse para vocês que depois eu pensei, poxa, devia trabalhar só com o Bacon, depois só com o D'Alembert, mas eu queria trazer mesmo para vocês como foi num século e depois como isso foi importante para o outro. Ele mantém a álgebra, tá? A álgebra como aquela questão da gente trabalhar com quantidade, mas a gente colocando letras, igual a que a gente entende hoje, né? E ele foca bastante na álgebra com outras ciências, por exemplo, na geometria, né? Na geometria, por exemplo, se eu uso AB, significa, por exemplo, um quadrilátero. Se eu coloco AA, um quadrado, né? Se eu coloco ABC, um sólido, o sólido ABC, né? Então, a álgebra também se relaciona com outras ciências dentro da própria matemática, bem como da mecânica, e por aí vai, tá bom? A geometria, vou resumir para vocês aqui, ela foi dividida em geometria elementar e geometria transcendental. A geometria elementar, a geometria justamente vem com essa ideia de ciência da Terra, né, que a gente conhece hoje. Inclusive, ele faz todo um histórico da geometria muito interessante na obra dele. Recomendo que vocês, um dia puderem, leia essa obra da D'Alembert, o verbete da geometria, porque o histórico que ele traz de geometria é perfeito, sabe? E na divisão que ele faz, ele divide a geometria elementar e transcendente. A geometria elementar é essas linhas retas, é o que a gente entende com a geometria plana e a geometria dos sólidos, tá bom? Essa geometria, vamos dizer assim, básica, né? E a geometria transcendente já é aquela geometria que trabalha principalmente com as curvas, né? Quando a gente também infere nessa geometria utilizando elementos do cálculo diferencial e integral, que hoje em dia a gente poderia chamar de geometria diferencial, né?
mas lá naquela época era o que eles chamavam de geometria transcendente ou transcendental, ou geometria sublime, que é essa parte que a gente entende mais hoje como geometria diferencial, tá bom? A matemática mista, eu quero destacar para vocês que realmente o Bacon fez uma previsão que conforme fosse passando o tempo, novas matemáticas iriam aparecendo, né? Então, a matemática mista, ele dividiu na mecânica, a estática e a dinâmica, a geometria astronômica, a astronomia geométrica, entra a cosmografia, cronologia, gnomônica, a ótica, entra a diótica, a catótica, a acústica, a pneumática e a arte de conjecturar, tá bom? Eu vou passar bem rapidinho com vocês o que cada uma dessas matemáticas, tá vendo? Então, é importante que vocês percebam que aquela previsão do Bacon fez sentido. Conforme passasse o tempo, novas matemáticas mistas iriam aparecer, né? E realmente, a mecânica, ela trabalha, então, com a estática, né? Que é o quê? Com o corpo sem movimento e também e com a dinâmica, que já considera os corpos em movimento. Na dinâmica, na mecânica, a quantidade é a quantidade de movimento, que é o objeto da mecânica, é a quantidade do movimento, ou o quanto esse corpo tende para um movimento, ok? Eu vou pular aqui um pouquinho. Na astronomia, porque a matemática mista, cada matemática tem o seu objeto, né? No caso da astronomia geométrica, o objeto, a quantidade, é o movimento dos corpos celestes, né? Então, na astronomia geométrica, trabalha a descrição do universo, a descrição do céu, a geografia dentro da matemática, tá bom? A cronologia, a gnomônica, tá? A cosmografia, a ciência de descrever o mundo. A cronologia é trabalhar principalmente a questão histórica do mundo, né? Desde os tempos remotos, tá? Essa ciência da cronologia, ela também é importante, que ela, principalmente por conta da igreja, né? Nos usos eclesiásticos, eles chegaram na construção do calendário gregoriano, né? Foi importante, eles estavam interessados nisso para celebrar as festas religiosas, né? Mas por meio desse calendário foi bom para poder marcar períodos de colheita, ciclos enfim, tá? Então essa questão também por meio das questões religiosas, também a cronologia ela foi fomentada principalmente para lidar com essas questões eclesiásticas, tá bom? A gnomônica é onde eu trabalhava com relógio de sol, tá? Construir quadrantes para ver os equinócios, então vai lidar com isso. A ótica, pessoal, é a parte da matemática mista que tem a luz como objeto, tá bom? Na catótrica vai trabalhar com a visão e com os espelhos. Na dióptrica, trabalha com os raios quebrados, quando esses raios têm interferência de algum plano, né? Na perspectiva, como que a gente pode ter a questão de um objeto, né? A perspectiva desse objeto, tá bom? Na acústica, pessoal, nessa parte da matemática mista, a quantidade é o som, tá bom? No ar, na pneumática, a quantidade da matemática é o ar, tá bom? Na arte de conjecturar, infelizmente não vai dar para a gente focar muito, mas ela, na arte de conjecturar, considera a quantidade por meio dos jogos de azar, justamente mesmo. Ela foi sendo fomentada principalmente por conta dos jogos de azar, da chance de ganhar ou de não usar. Aqui, só sendo um pouquinho breve com vocês, o D'Alembert ele tem bastante críticas na questão da probabilidade. Vou dar um exemplo prático. Ele fala que quando a gente pensa em probabilidade, a gente não pode só pensar na questão matemática da probabilidade. A gente deve pensar na questão prática também, né? Então, por exemplo, fulano fica jogando 200 vezes uma moeda para cima e faz uma aposta. Daí ele fala, quem que em sã consciência vai ficar jogando moeda assim mesmo, né? Então, ele vai fazendo umas críticas assim, tá? Mas tem algumas mais sérias, alguns apontamentos mais sérios que ele faz. Na época, tinha bastante problema da varíola, né? E aí teve a questão de inocular, de vacinar as pessoas. E aí,
também tinha essas pessoas que não queriam tomar vacina, né? E aí a discussão era, se eu não tomar a vacina, qual era a vantagem e a desvantagem, as previsões em relação a isso, né? Então ele trazia também que além de pensar, não adiantava só pensar no matemático de tomar ou não tomar, mas sim também tinha que levar em consideração aonde essa pessoa mora, a idade, tem todas essas questões que devem ser levadas por trás na probabilidade também, tá? Então, é essa visão que e ele faz crítica. Então, na probabilidade, tinha essa diferença de visão. Muitos dos matemáticos se preocupavam só com o olhar matemático das certezas probabilísticas. Já o D'Alembert, ele tentava trazer para que as pessoas também olhassem para a questão humana, para a questão psicológica, dependendo do evento probabilístico, para a gente, quando a gente lidava principalmente com questões que influenciassem na vida das pessoas, tá? E aí, por último, para a gente terminar, eu falei para vocês que então tinha a matemática pura, a matemática mista e as ciências físico-matemáticas. Essas ciências físico-matemáticas, ela é bem parecida com a matemática mista, porque praticamente são os mesmos elementos, né? Mas a físico-matemática, ela tem como diferencial trazer as questões da matemática pura, como a geometria e a aritmética, para formular axiomas, né? Por meio de poucas observações de um fenômeno, você conseguir formular uma teoria que satisfaz, por exemplo, a queda de um corpo, né? Eu utilizo de elementos da geometria e da álgebra para provar essa queda de um corpo por meio de um experimento que eu fiz. Eu crio toda uma teoria matemática para provar essa queda de um corpo. Dessa altura até aqui acontece isso. Ou então, provar uma questão de velocidade. Então, questões da natureza com a utilização, questões da natureza observadas, tá bom? Tinham lembra que essa questão da observação ficou muito forte, que o Bacon criticava da questão do âmbito teórico, do âmbito prático. Isso foi muito feito pelos físicos matemáticos no período. Faziam as experiências e depois eles validavam o resultado por meio da mistura, né, de questões da física com questões da matemática, né? Então, as ciências físicas matemáticas são essas generalizações da natureza, tá bom? Então, eu vou agradecer a presença de vocês aqui e eu deixo com vocês, por estarem me ouvindo até agora, eu deixo aqui como referência para vocês, principalmente as duas obras do Bacon, essa primeira, tá? Ela é em latim, mas se vocês entrarem na Gálica, tem uma tradução em francês. Em breve eu também escrevi um artigo sobre isso, sobre a classificação do Bacon, então logo, logo vocês vão poder achar também. A segunda obra do Bacon, O Progresso do Conhecimento, tem uma tradução da editora da Unesp, tá bom? Então, ela traduziu do inglês para o português, então já está mais de fácil acesso, tem uma obra dela em português, tá? Do D'Alembert tem a enciclopédia está em francês, tá? Mas a editora da Unesp também fez algumas traduções de algumas partes, tá? Ela não traduziu a enciclopédia inteira porque é imensa, mas ela pegou, então eu trouxe para vocês. Então aqui também deixo como dica essa tradução da Unesp de algumas partes da enciclopédia, tá bom? E no primeiro volume, além de trazer alguns verbetes, não só matemática, lembre que esses conhecimentos, eles não se referem apenas à matemática. Eu destaquei para vocês aqui, tentei pelo menos destacar, infelizmente o tempo é curto, o tempo sempre né? Mas eu tentei destacar nesse tempo, dar um parâmetro mais ou menos dessa visão da matemática do século XVII e como ela influenciou nas futuras classificações do século XVIII, porque essa visão da matemática, pessoal, se vocês pegam as obras de Leibniz, Newton, vocês vão ver que Leibniz
ele foi para um caminho mais matemático da coisa, né? E se vocês pegam as obras de Newton, ele já foi para uma questão mais física da coisa, mais da natureza, e dessa natureza ele matematizou, né? O que a gente chamaria de física matemática, né? Então, essas classificações, elas foram importantes para essas matemáticas desenvolvidas nesses períodos, tá? Só para encerrar, essa noção de matemática mista, ela depois, com a destruição, né, o pessoal fala, a metafísica foi destruída, vamos assim dizer, começou pelo David Hume, mas daí depois o Kant, né, ele colocou a metafísica no lugar dela, vamos assim dizer, e não só ele, né, mas ele o principal, foi o grande, geralmente atribuído a ele, e aí com isso o conhecimento foi repensado, né, e aí também teve o advento, e essas matemáticas mistas não, elas entraram no desuso, né, a gente não fala, não utiliza mais esse termo matemática mista. O mais próximo do que a gente tem de matemática mista hoje é o que a gente entende por matemática aplicada. O campo da matemática aplicada seria o que foi esse campo, seria mais ou menos o que foi o campo das matemáticas mistas. Eu falo mais ou menos porque naquela época, né, era voltada à questão metafísica da coisa, né? E então eu falo, o que a gente mais pode ter próximo de matemática mista hoje é a questão da matemática aplicada, tá bom? Então é isso. Obrigada, professor Cleiton, pela excelente palestra, excelente exposição. Se você quiser tirar o slide,